Em Neemias, capítulo 5, a Bíblia narra que o povo levantou grande clamor contra os judeus, porque estavam em estado de miséria, faltando até alimentos para seus filhos. E diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Essa passagem bíblica é muito forte e a Bíblia diz que Neemias se aborreceu, se entristeceu e ficou indignado ao ouvir sobre a situação do povo. Esse relato do Antigo Testamento é muito oportuno porque vivemos hoje tempo de muitas dificuldades e de precariedade. A pandemia, com a necessidade de isolamento social, retirou as pessoas das ruas e obrigou o fechamento de todos os estabelecimentos, com exceção daqueles que são considerados como essenciais. Isso fez desaparecer milhares de empresas, milhares de postos de emprego e milhares de oportunidades de trabalho, fazendo recuar o nível de renda e de vida das pessoas. Milhares de empreendedores entraram em falência e tiveram que fechar as portas de vez, porque não resistiram a tanto tempo de escassez. Por conta disso, milhares de pessoas estão desempregadas e a maioria daqueles que supriam a sua subsistência e da sua família por conta própria, vendendo objetos, roupas, comidas, doces e semelhantes, viram de repente desaparecer a única possibilidade que tinham para fazer algum dinheiro. São milhões de pessoas que passaram a ter de contar com a ajuda de familiares, de vizinhos, do governo, de igrejas e de outras instituições para manter o aluguel e a alimentação. Milhares não estão conseguindo esse equilíbrio e vemos crescer nas ruas o número de pessoas que passou a viver em condição de miséria, numa situação que é desesperadora. E se a pandemia afetou a vida dos que tinham trabalho e moradia, o que dizer daquelas pessoas que já se encontravam na extrema pobreza e em situação de rua? Esse clamor dos povos, narrado no capítulo 3 de Neemias, equivale ao grito silencioso dos excluídos de hoje pelo mundo. Mas eles não estão longe, estão aqui e ali, pertinho de nós. Pode ser aquela pessoa que te servia o cafezinho no seu trabalho, que te conduzia no elevador, que te levava quentinha todo dia na porta da loja, que fazia a faxina na sua casa e que você dispensou. Pode ser aquele motorista de táxi ou de aplicativo que te servia diariamente, mas que você não utiliza mais porque está trabalhando em casa. Pode ser aquela pessoa que fazia a sua unha toda semana, mas que o referido salão fechou. Pode ser tanta gente. São eles os que podem estar se sentindo expulsos da sociedade, escravizados pelo medo, humilhados, muitas vezes estendendo a mão pedindo ajuda e sem dignidade. Perderam tudo o que tinham, hipotecaram seus bens, se desfizeram de suas moradias, na maioria das vezes alugadas e bem simples, fizeram empréstimos e venderam tudo o que tinham. Não têm mais escolha e se veem abandonados e sem saída. Neemias estava suprido e tinha bons meios de sobrevivência, mas ficou incomodado e aborrecido com a condição miserável de vida do povo, e seu coração se compadeceu deles. Assim como Neemias se entristeceu e se indignou contra aquela situação de penúria do povo naquele tempo, não podemos nos conformar e fechar os olhos para a realidade de tristeza, de perda, de abandono e de escassez vivenciada por muitos dos nossos irmãos à nossa volta. Não podemos achar normal isso e nos resguardar dentro da nossa bolha, do nosso mundinho e do nosso egoísmo,
pensando apenas no nosso conforto, nas nossas coisas, nos nossos filhos, na nossa família, na nossa provisão, no nosso nível de renda e no nosso prazer. Como ensinado em Provérbios 29, verso 7, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Meu irmão, minha irmã, é impossível ver tanta gente necessitada, de semblante triste, desiludida, envergonhada e sem esperança, e ficar indiferente. A partir do verso 7, a Bíblia diz que Neemias repreendeu os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. Disse-lhes ainda: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Nós vivemos hoje sob o regime da democracia, em que elegemos pessoas para exercer o poder de governo em nosso lugar, visando ao bem de todos. E não temos condição de confrontar diretamente os governantes, como fez Neemias. Os governantes, que por dever constitucional deveriam capitanear ações de socorro para prover o mínimo necessário a essas famílias e a essas pessoas em desamparo, permanecem silentes diante desse quadro aterrador. Os políticos em geral e os ocupantes de cargo de poder estão em seus gabinetes, envolvidos em assuntos dos seus interesses, em jogos de poder e de dominação, em alianças para se protegerem a salvo em seus cargos. E na era da pós-globalização, as pessoas foram renegadas a segundo plano, pois o que domina e o que prevalece é o interesse do sistema econômico e financeiro e as ações de domínio e de poder. Mas mesmo assim, nós, os do povo, podemos muito, e é preciso dizer que ficar reclamando, repassando mensagem em rede social e apontando o dedo não vai resolver nada, pois o dever de ajuda, de cuidado e de solidariedade cabe a cada um de nós. Felizmente, presenciamos muitas pessoas de boa vontade e de bom coração, que se preocupam e que se compadecem com a dor do outro. São inúmeras as ações de ajuda para tentar minimizar essa situação de dificuldade neste momento, estando as organizações sociais, as associações, as igrejas, as empresas e as pessoas comuns se mobilizando em mutirão para socorrê-las com ajuda em roupa, cesta básica, remédios e até mesmo em dinheiro, por meio de vaquinhas nos ambientes de trabalho para os mais necessitados de suas empresas ou do bairro. E todos nós podemos e devemos participar. É hora de se importar com o outro, de arregaçar as mangas e de agir. Como cidadãos, como pessoas de bem e, sobretudo, como cristãos, devemos nos unir a esse esforço coletivo para ajudar de forma concreta os nossos irmãos. Quando questionado pelos fariseus sobre qual seria o grande mandamento na lei, Jesus Cristo respondeu em Marcos 22, versos 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus nos deixou o exemplo de amor ao próximo, pois nunca deixou um enfermo sem cura, um pecador arrependido sem perdão ou faminto sem pão. Em Mateus 14, a partir do verso 13, a Bíblia narra que ele se compadeceu da multidão de pessoas e curou os seus enfermos. Que ao cair da tarde, estando todos com fome e havendo apenas 5 pães e 2 peixes, os abençoou e os repartiu à multidão de cerca de 5.000 homens, afora mulheres e crianças. Que todos comeram e se fartaram, sobrando ainda 12 cestos cheios. Permita, meu irmão, minha irmã,
a atuação do amor de Jesus em seu coração. Deixe que a necessidade e o sofrimento do outro te constranja e te incomode e promova ações que traduzam e corporifiquem este mandamento de amor que Jesus Cristo nos ensinou. Na rua, quando te estenderem a mão, não vire o rosto nem desvie o passo. Também não entregue a moeda ou a nota de menor valor. Faça a diferença na vida dessa pessoa, pois essa sua ajuda pode ser o alimento do dia para ela ou para seu filho. Como dito na passagem bíblica, os filhos deles são iguais aos nossos filhos, têm as mesmas vontades e as mesmas necessidades. E como deve ser duro ver um filho com fome e não ter o que lhe dar para comer. Com certeza, você conhece alguém que está passando por dificuldade. Não fique inerte e apenas lamentando. Ajude, levando palavra de ânimo, palavra de vida e edificação. Mas contribua materialmente também, entregando uma quantia em dinheiro ou uma cesta básica. E se não dispuser de recursos, certamente você tem roupas boas fora de uso em casa e brinquedos em bom estado que não são usados e que podem servir a um irmão e trazer alegria a uma outra criança nesse momento de tanta dificuldade. Peçamos ao Senhor que nos dê um coração sensível e generoso, que nos permita nos colocar no lugar do outro, para sentir a sua dor, a sua tristeza e a sua necessidade. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 22, 9. Que Deus retire de nós a avareza, a vontade de guardar, de acumular e de reter, assim como o apego às coisas, ao dinheiro e aos bens materiais. Que Ele nos ensine a partilhar os recursos, o amor e a sua palavra, que também é pão, para que possa se lembrar de nós, para o nosso bem, como orou Neemias no verso 19. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém.